Sebastião, fala da sua conversão, como você conheceu Jesus como seu Salvador? Olha, é uma história bem comprida e foi um negócio muito difícil, aliás, até eu compreender. Primeiro porque eu não vi o Evangelho nem para fazer favor. Isso porque eu fui criado muito religioso e nós era assim, quando não estava rezando, eu estava xingando. E eu tinha muito medo também do Evangelho. Além de eu achar que era coisa estranha, coisa diabólica, eu tinha muito medo. Porque alguém tinha passado uma imagem muito negativa do Evangelho, posso dizer assim, porque hoje já é do conhecimento da gente. Ele disse que quando os crentes levantavam a mão para orar, aparecia um bode preto no meio da sala. E eu era bem novo, talvez com uns 14 anos, eu inculquei isso na minha cabeça. E eu não queria... E para mim ainda tinha mais uma coisa, para mim os crentes adivinhavam tudo que a gente fazia. Então era uma série de problemas. Então eu não vi o Evangelho nem para fazer favor. Mas aconteceu que eu vim aqui para Mato Grosso e fui morar com uma família, nós éramos 7 rapazes em casa. E tinha muita evangelização lá, e eles foram assistir o culto, porque eu não tinha passatempo lá, eles foram exatamente para passatempo, né? Não foi com um desejo de assistir. E me chamaram para ir, eu não fui. Nem para passatempo eu não vi. Aí eles ganharam o Evangelho de Lucas, só o libreto do Evangelho de Lucas. E como não servia para eles, que eles não davam atenção para aquilo lá, eles pegou, me deu, trouxeram o folheto para mim, o libreto. E eu resolvi ler por curiosidade. Pensei, vou olhar se isso é coisa de Deus ou se é coisa do diabo, vou ficar informado agora. E, por incrível que pareça, eu sempre fui muito bom para decorar. Eu ia muito na missa e a leitura eu decorava facilmente. E eu aprendi algumas coisas, principalmente no Evangelho de Lucas, como a parábola do filho pródigo, não por detalhe, mas eu sabia partes. Parábola do filho pródigo, o bom samaritano, a ovelha perdida, Marta e Maria, e assim sucessivamente. E quando eu li aquele livreto, eu gostei da leitura e fiz questão de ler todinho. Quando eu terminei, eu tinha uma convicção perfeita que era coisa de Deus. E aí, comecei a ouvir. Ouvi várias vezes. Frequentei uma igreja presbiteriana lá, que o pessoal era amigo da gente, comecei a ir sempre na escola dominical. Gostava muito de ir por causa da amizade, mas nunca aprendi nada. Em termos de fé, eu nunca senti nada. Depois fui no culto dos adventistas também. Respeitei bem, ainda lembro até hoje a mensagem que eles pregaram sobre a ovelha perdida, passaram um filme e tal. Bom, eu comecei a ir assim também, parece que não me fazia bem nem fazia mal, entende? Até que um dia eu fui surpreendido, apareceu um senhor pregando o Evangelho lá e em vez de... ele começou lendo o Evangelho nas casas, e depois, por fim, era espiritista. E eu passei um medo um dia terrível, viu? Manifestou um espírito mau num senhor lá e o homem ficou feio demais. E eu não fui para casa de medo, mas passei medo demais com esse trem. Eu já também, isso não tinha como nada. E eu... acabou. Aí eu dei uma afastada, dei uma parada. Isso era em que lugar do Brasil? Era no Areia, aqui, município de Guiratinga. Aqui no Mato Grosso? Mato Grosso. No Mato Grosso. Aí foi quando então o irmão Manuel Paulo começou a pregar lá no Areia. Lá era situante, era... como falar? Pequenas propriedades? Pequenas propriedades, né? Então só tinha água no rio e... os lotes eram muito compridos, ficava estreitinho que até as galinhas misturavam, era como se fosse uma corrutela. Tinha muita gente. E ele começou a fazer culto lá e a gente sempre começou a ir. Até que quando foi um dia,
alguém me chamou para ir no baile, inclusive o irmão Antônio, que é presbítero lá em Cuiabá. Ele tinha se convertido naqueles dias, me convidou para ir no baile, eu falei que eu ia, me convidou para ir no culto, eu falei que eu ia no baile dar uma alegrada. Ele convidou para ir no culto e você? Eu falei que eu ia no baile para dar uma alegrada. Quando eu cheguei lá, só tinha 3 moças, por sinal essas moças quiseram fazer uma vingança comigo, combinaram de não dançar comigo. E eu vejo como Deus trabalha. Eu tive que ir para o culto porque não tinha lugar nenhum para ir. Eu tive que ir no culto para esperar a hora passar para mim, da hora de eu dormir. E foi lá então que eu vi o Evangelho com mais atenção. Mas quando terminou o culto, o irmão fez o apelo, procurou quem quer aceitar Jesus como Salvador, levante uma de suas mãos em sinal. Eu saí dali ardendo em ira. Parece que alguém tinha me dado uma futucada na costeira. Eu descobri então que o porquê disso hoje eu sei. Eu sei que realmente o inimigo andava comigo. Mas, graças a Deus, sinto uma alegria profunda no meu coração, porque sei que minha conversão não foi assim para servir a meu pai, minha mãe, meus irmãos, ou até um pastor de uma igreja. Mas eu tive o chamado do Senhor, porque passado 8 dias, eu sozinho, trabalhando na roça, eu tive uma convicção que realmente o homem estava certo e que eu estava errado. E fiz um propósito, que no primeiro culto que eu fosse, quando eu fizesse o apelo, eu ia aceitar Jesus como Salvador. E realmente isso aconteceu. Só que quando terminou o culto, todo mundo me chamava irmão. Aí eu já senti meio pressionado. Eu falei, olha, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês. Eu quero ser crente, descobri que realmente temos que ser crente, mas tem 2 coisas que eu não vou fazer. Eu não vou batizar porque já fui batizado e nem vou pregar para as pessoas para não deixar eles contristados. Aí o irmão Manuel Paulo era muito sábio com respeito a isso. Ele me chamou, falou, amanhã nós vamos ter uma palestra lá na casa do vizinho, que também era crente, né? Aí eu falei, tá bem, eu vou. E o irmão leu 2 versículos e me convenceu. Ele leu Marcos 16, verso 15 e 16, e ele disse, olha, disse Jesus, e por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele falou, o irmão creu quando foi batizado? Eu falei, não, porque eu sou muito realista nas minhas coisas. Às vezes até as pessoas ficam meio tristes comigo, mas eu sou muito realista, tanto comigo como com os outros, em dar minhas respostas. Eu falei, não, eu não sabia nada, me levaram. Ele falou, eu também fui assim. Ele falou, irmão, teve um padrinho, uma madrinha, puseram um pouquinho d'água na cabeça, não foi? Eu falei, foi. Ele falou, pois é, meu irmão, esse não é o batismo que as Escrituras ensinam. E mostrou como Jesus foi batizado, falou que o Evangelho a gente tem que crer, é uma espontânea vontade, é obra do Senhor na nossa vida. E realmente eu compreendi, aceitei isso. Ele falou e realmente ficou gravado no meu coração. Só que ainda surgiu uma série de dúvidas, mesmo assim surgiu uma série de dúvidas. Fiquei 3 anos para ser batizado. Primeiro porque eu era fumador viciado mesmo. E eu não tive também ensinamento, não tive acompanhamento, não tive discipulado. O irmão ficava 6 meses sem ir lá, às vezes outra hora 4 meses. E quando eu assistia o culto e com a convicção que um dia eu ia ser batizado, porém eu não quis usar de engano. Muitas vezes ele me procurou se eu tinha sido liberto, eu falava que não, mas que... E comecei a procurar me libertar sozinho, coisa que nós não podemos fazer. Fui diminuindo o cigarro, até de uma carteira de cigarro passei a fumar 2 por dia, de noite, uma noite, outra de manhã. Mas já não levava para o trabalho e pensava que um dia eu ia chegar lá. Até que eu lia minha Bíblia toda noite. Era recém-casado, lia a Bíblia toda noite, mas minha esposa. Até que eu li Marcos 8, 36 e 37, que diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que daria o homem pelo resgate de sua alma. Quando eu li esses versículos, eu não lembrei de nada que eu tinha lido até aquele dia. Mas quando eu li esse versículo, ele ficou arraigado no meu coração e eu achei que eu era um homem covarde.
como de fato era. E pensei até expresso nesses folhetos que eu escrevi, que eu senti pior do que Judas. Porque ele vendeu o nosso mestre por 30 moedas de prata e eu trocava por cigarro aquele que tanto me amava. Então, foi realmente, passou-se quase 3 anos. Até que quando eu li esses versos que acabei de mencionar, eu fui para a roça, mexer com encoivaramento de roça, a roça não tinha queimado bem, e eu sozinho trabalhando, e numa tristeza profunda. Aquele foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu só pensava que se eu não fizesse uma decisão sincera de cumprir o que eu já tinha falado, eu ia para o inferno, eu tinha certeza disso. E passei o dia daquela tristeza, não lembrava de outra coisa, só céu e inferno. Até que cheguei em casa, posso dizer que eu parece que estou vendo o irmão Manuel Paulo orando, pedindo a Deus que abençoasse aquele culto e as pessoas que o vi, inclusive por mim, que já fazia 3 anos que eu tinha levantado a mão em sinal de aceitação. Foi então que, chegando em casa, fiz um cigarro ainda, estava fumando, cigarro de fumo brabo mesmo. E quando eu estava mais ou menos na metade, minha mulher chegou e falou assim: ó, Manuel Paulo passou aqui e deixou um convite para ir no culto lá na casa de Agostinho. Quando ela falou isso me emocionou. E eu joguei o cigarro fora e falei: tenho fé em Deus que esse é o último que eu fumei na minha vida. E amanhã eu vou ser batizado. Como de fato. Fui para o culto à noite, quando terminou a pregação, eu falei: irmãos, eu queria ser batizado amanhã, tem jeito? Ele falou: o jeito é se o irmão está liberto. Eu falei: eu estou liberto, eu tenho certeza da minha libertação. Como eu sabia disso, se não fosse pelo Espírito do Senhor? Eu fiquei 3 anos lutando, querendo me libertar e não teve jeito. E agora, dentro de 2 horas, eu sabia que estava liberto. Graças a Deus, isso vai fazer 48 anos agora. Mês de outubro, não, mês de outubro que eu casei. Já está fazendo 48 anos. Justamente, 48 anos. Está fazendo agora, esse ano. 48 anos que eu fui batizado. E, graças a Deus, eu sentia, irmão, assim que parece que como algo que alguém tinha passado, arrancado aquilo de mim. E graças a Deus. É tanto que passado 2 meses, mais ou menos, eu sonhei à noite fumando e acordei, estava no meio dos conhecidos, assim. Esse sonho eu tive, assim, bem claro, como se eu estivesse no meio dos conhecidos. E eu sonhei eu fumando. Aquele cigarro era amargoso, era terrível, de ruim. E eu senti assim: meu Deus, que testemunho eu estou dando, que eu sou crente no Senhor. Eu senti envergonhado no sonho, foi um alívio quando acordei de saber que era sonho. E o que você falaria para os que têm o vício? Que mensagem você deixa para eles? Eu sei que tem muitas pessoas de bem que querem servir a Deus como eu queria, mas não sabe como e não conhece as Sagradas Escrituras. Que aceita esse testemunho que estou dando, porque é verdade. Faça de conta que isso se passou na sua vida. Não estou acrescentando nada do que realmente aconteceu comigo. Tenho convicção de que realmente a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e, como diz a palavra de Deus, é apta para discernir os pensamentos dos corações e separando juntas e medulas. E realmente tenho provado isso na minha vida, e aquilo que eu tinha tanto medo e tanto pavor, realmente foi a coisa que mais beneficiou a minha vida, tanto espiritualmente como materialmente. Portanto, se você tem medo, até pelo zelo que você tem, volte-se para a palavra de Deus. Ela realmente é tudo para a nossa vida. Ela pode construir a nossa vida, tanto espiritual, como também, até na nossa vida espiritual, ela nos ensina como ser abençoado constantemente, obedecendo a palavra do Senhor. Amém.